Olá, eu sou o Rodrigo Pazini E eu sou Lucas Contesotto. e este é o episódio de número 5 de Revisitando Forks, podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Ajuste o volume do seu fone de ouvido, ajeita seu All-Star, toma água e vem com a gente para o episódio do capítulo 5, Tipo Sanguíneo. Bom, e para vocês que acompanham a gente no Instagram, inclusive se não acompanha, segue a gente lá. A gente decidiu fazer uma mudança no dia por questões de agenda nossa. Então, ah, a gente fez uma enquete e o dia que ganhou foi pra sair na sexta-feira. Então nossos episódios a partir de hoje vão sair às sextas-feiras. Então, o o episódio passado, como vocês podem ter visto, durou, tipo, 55 minutos. E eu e o Lucas, a gente conversou no início do podcast que a gente não gostaria de limitar o tempo, né. E caso o episódio ficasse muito grande, por exemplo, a gente pode até dividir ele em 2. O tamanho dos episódios varia muito com o capítulo que a gente está analisando. Alguns capítulos têm muito mais coisa pra gente falar sobre, como foi o caso do episódio passado. Alguns capítulos são mais curtos porque são capítulos menores ou com menos informações. E mais uma vez, a gente gostaria de pedir para que vocês compartilhassem com a gente o que vocês estão fazendo enquanto ouvem o podcast. Lembrar de marcar a gente no Stories, É, pra gente poder compartilhar. tira foto do local de onde você tá lendo, ou do que você tá fazendo, se você tá, sei lá, na academia e etcétera. Mostra pra gente. E agora, a gente vai realmente começar o episódio, então a gente vai pra sinopse. Ainda abalada pela última conversa com Edward Cullen, Bella se atrasa para a aula e é surpreendida no refeitório quando ele a convida para sentar-se ao seu lado. Misterioso como sempre, o mano de condomínio decide matar a próxima aula, deixando Bella sozinha em biologia, justo no dia em que os alunos farão uma tipagem sanguínea. Ao ver sangue, Bella, por ironia, passa mal e precisa ser levada à enfermaria. No caminho, ela cruza novamente com Edward, que se oferece para acompanhá-la, não só até a enfermaria, mas até sua casa. Neste encontro, a tensão entre os dois cresce e eles começam a se aproximar cada vez mais, mergulhando em um vínculo tão intrigante quanto perigoso. E agora, o resumo pontual. Esse capítulo é o primeiro capítulo que tem uma continuação direta com o capítulo anterior. Não tem uma passagem de tempo, não tem um corte. Ela tá ali conversando com o Edward e a conversa acaba. Ele basicamente chama ela pra fazer algo, né? Tipo, ele se convida pra ir com ela pra Seattle comprar livros e tudo mais. Ele vai embora e ela fica ali pensando sobre ele, meio. Meio desacreditada, né? Porque pra Bella é muito mais racional ela acreditar que ela pirou do que realmente aconteceu essa conversa com o Edward, né? Novamente, aquela coisa de autoestima de uma pedra. É uma coisa de autoestima, mas eu também estava pensando que é uma coisa muito de adolescente. Uma coisa muito de. É tipo, meu Deus, meu crush. É, tipo, eu tô tanto tempo ali romantizando tudo e pensando sobre e tentando decifrar o que esse crush é. E aí, quando ele fala com ela, quando ele também demonstra interesse por ela, ela fica: peraí, agora tá ficando real? Não é mais na minha cabeça? Tipo, existe realmente. Não que ela não soubesse disso, mas é uma confirmação direta dele, né? Ela estava quase falando assim: "Qual que é o problema dele de estar querendo falar comigo?", sabe. É uma coisa de adolescência misturado ali com a autoestima baixa, que também pode estar incluída na adolescência, mas nem pra todos os adolescentes, alguns são seguros de si. Parabéns pra vocês. Bom, e por Jéssica, né, a gente acaba descobrindo que aquela coisa de montar casais para o baile funcionou, né. A Lauren e a Angela vão com respectivamente com o Tyler e com o Eric ao baile, A rainha da manipulação, né. a rainha da manipulação. A Bella, durante a aula de biologia, ela tá bem nervosa, porque ela tá se sentindo meio culpada em relação a ter dado um fora nos meninos. É porque o Mike falta a aula, né, e só que aí quando ela sai pra fora da sala, ela percebe que ele tá ali fora esperando ela, então parece que tá tudo ok, sabe. Ela fala que aos poucos ele vai. Voltando ao humor normal, Exato, e aí ela fica mais tranquila em relação a isso. até ela chegar ao refeitório. Então ela olha pra mesa da família Cullen e Edward não está lá. E aí toda essa coisa que estava deixando ela inquieta, ansiosa e tal, abre um buraco pra um vazio, assim, que ela começa a ficar meio na bad, ela perde a fome e etcétera. E aí a Jéssica pontua que o Cullen tá encarando ela. E ela não tinha visto ele ainda,
E aí ela olha pra ele e ele tá ali gesticulando com o indicador, fazendo aquele gesto de vem, bem sexy. E ela vai lá na mesa com ele, e ele chama ela pra sentar junto com ele. E as pessoas da mesa ficam meio perplexas, principalmente a Jéssica. O que faz a Jéssica ficar perplexa, né, de uma maneira meio insultante, tipo, ele quer dizer você? Tipo, É porque até esse momento a Bella nunca comentou nada sobre o Edward pra nenhum dos amigos dela, né. Comentou nada da vida dela pra eles, na verdade, mas meio que eles são intocáveis e de repente ela tem uma relação com o Edward, independente de qual seja, mas eles se conhecem, se ele tá chamando ela pra mesa, quer dizer que eles se conhecem antes dali. E é uma coisa que eu acho que eles não repararam. bem, aí então eles começam a conversar, ela senta na mesa, né, e eles começam a conversar, e a gente já tem uma questão ali na cabeça da Bella, que ela faz esse endeusamento, né, do Edward. Ela fala, tipo, como alguém tão lindo pode ser real, sabe? E ela fica com medo dele desaparecer numa nuvem de fumaça. Ou ela fica, nossa, de repente, será que de repente, sei lá, eu vou acordar do nada, como se fosse um sonho? Então tem essa coisa da incredibilidade, do algo mitológico em ele se esvanecer nessa nuvem de fumaça. E essa coisa do sonho, né? Que tá também relacionada ao desejo e etcétera. E ao mesmo tempo ela é desproporcional consigo mesma, né, porque ao mesmo tempo que ela vai fazendo umas pontuações, já é meio comparativo com a imagem dela, que ela faz dela mesma. E nessa conversa, o Edward fala várias coisas que a Bella não entende, porque parece que ele tá respondendo a si mesmo, as dúvidas que ele tá criando na cabeça dele. E ele joga isso na conversa e a Bella fica constantemente confusa, né? E ela fala pra ele, né? Que ela não tá entendendo o que ele tá falando, pra onde ele tá indo com a conversa. Ah, e ele fala, tipo: "Ah, melhor não entender mesmo", tipo, ele tá se respondendo ali, sabe. Não E tá aí, entendendo? Que bom. se pescou alguma coisa, bom, se não, melhor não entender mesmo. A gente tem muitos duplos sentidos que são colocados ali, né, que ele fala: "Talvez não a devolva", quando ele fala que os amigos dela estão preocupados com ela estar sentado junto dele. E aí ele fala pra ela: "Ah, talvez eu não te devolva pra eles". Só que tem essa dualidade dele, porque, como a gente já vai começar a descobrir, tem essa coisa do desejo dele por matá-la e de também não devolver ela no sentido de ficar junto dela, né. Ele querer mais a presença dela e não deixá-la disponível aos outros. E também, quando ele diz que desiste de ficar longe dela, ele tá sorrindo, mas o olhar está sério, né, então, tipo, a boca diz uma coisa, os olhos dizem outra. E tem um pesar ali, existe essa dualidade entre ele saber os ciscos que ele pode estar colocando ao ficarem próximos, e também a alegria dele de estar próximo dela, né. Então aqui a gente traz mais uma coisa que tá intrínseca em algumas outras histórias de vampiro, que é essa questão da reflexão sobre certo e errado e algumas moralidades. E a Bella fica tagarela, de novo. Toda vez que ela fala com o Edward, ela acaba falando mais do que ela gostaria de falar, mas eu acho que é uma coisa que ela não consegue conter, né? Ela simplesmente fala muito. Ao mesmo tempo por conforto, por de uma certa maneira ela confiar nele, ele se sentir bem ali com ele, e por nervosismo também, né, porque ao mesmo tempo ela tá ansiosa o tempo todo. Ela tá, tipo, reparando em tudo que ela fala, reparando em tudo que tá acontecendo ali em volta, porque, gente, eu sou crush da adolescência, é o carinha que ela gosta e ele tá sendo recíproco. Isso deixa as pessoas nervosas. E ele fala que eles podem ser amigos. Tem um sorriso, ele fala de uma maneira amigável, uma maneira convidativa, mas ao mesmo tempo tem um alerta ali, né. Ele fala: "Ah, a gente pode ser amigo, mas", e aí o "mas" é desconhecido ainda. Esse mas, ele tá ligado com os alertas reais que ele foi fazendo pra ela, né, falando:
é melhor que não fôssemos amigos, né, e ele não explica ainda por quê. E durante a conversa, a Bella ela diz que não gosta de 2 pesos e 2 medidas, né, e eu acho legal, porque mesmo ela estando obcecada e apaixonada, achando que o boy não poderia ter interesse nela, ela não deixa de se impor quando acha que não está sendo justa a situação ali, a conversa deles, né, de dela estar entregando mais do que ele em questão de informações, né. Porque essa conversa vai um pouco por ali, vai os 2 tentando buscar alguma informação um do outro, e nesse momento é uma tipo: "Ah, o que que você acha que é? Ah, como que funciona?", né, então tá nessa coisa meio de descoberta, assim. E nisso deles estarem tentando se conhecer ali, ele tá perguntando coisas pra ela, de tá parecido com a aula de biologia, né, que tá muito curioso, inclusive ela comenta que ele lembra das coisas que ela falou pra ele e fazia mais de 2 meses que essa conversa tinha acontecido na aula de biologia, e ela ainda lembra ele lembra nomes, ele lembra o contexto que ela tá, e ele comenta que ela é difícil de ler, ele não acha ela transparente, né, ele comenta nesse capítulo que as pessoas são fáceis de ler, menos ela. E também é um foreshadowingzinho, né. Hum. Sim. E aí a gente tem um pontinho que é um alertzinho, né, porque a Bella ela já tá envolvida emocionalmente, e ela pede que Edward se decidir de novo ignorar ela ou se afastar dela, que ele antes avise ela. Isso já mostra um pouco uma fragilidade da personagem, sabe, pra que ela fala: "Ah, pra eu conseguir me preparar, né, pra lidar com isso". Eu concordo, é uma coisa que demonstra uma fragilidade, uma preocupação que ela tem ali, que ela tá conversando com ele, mas já tá com medo da próxima coisa que ele pode fazer, né, que ele é instável. Ela já percebe ele como essa figura mitológica, né, já tá falando dele desaparecer em fumaça ou dela acordar, então pra ela é crível essa coisa de repente ele, puf, desapareceu. Mas eu senti algo também que isso demonstra uma intimidade maior entre os 2. Sim, Ela fala isso demonstra, tipo, porque foi num tom quase de brincadeira que ela fala isso mesmo. exato. Tipo: "Ai, se for sumir de novo, me avisa, hein". Com fundo de verdade e com a frente também, mas com um tom de brincadeira ali. Então acho que isso também mostra como que a relação dos 2 tá mudando um pouco, das coisas que ela acha que ela pode falar pra ele, ela tá menos relutante também em se impor um pouquinho ali. E aí tem um momento das teorias, né, que ela fala que tem algumas teorias e o Edward já fala: conte-me mais". "Estou curioso, quero saber o quão errada você está". Ela fica super envergonhada, né, e aí ocorre barganhas, assim, e ela acaba, tipo, falando: "Ah, você foi picada por alguma aranha radioativa", ou "A kryptonita te afeta", e etcétera. Antes dela falar as teorias, quais são as teorias dela, ele insiste, e ele fala "por favor", diferenciado, assim, ele dá uma isso a gente acha que isso tá relacionado com a manipulação do vampiro, né, tipo, ele manipulando ela pra ela ficar mais suscetível a falar as teorias que ela tem. E junto com essa coisa de poder vampírico e etcétera, eu quero trazer um pouquinho de fora, né, a questão de alguns clãs vampiros do jogo de RPG Vampiro à Máscara, né. A gente tem 2 clãs que são os Toreadores dos Ventrue, que eles têm uma disciplina que chama Fascínio, né, que é um poder que torna o vampiro, irresistível e atraente por determinado tempo, né. Então ele faz com que todas as pessoas ao seu redor fiquem fascinados e preste atenção neles e o trate melhor, né. E ele pode ser usado para chamar a atenção antes de falar algo, como se fosse um charme hipnótico. E eu acho que cabe muito bem aqui nesse por favorzinho do Edward. Tá. E aí a gente tem a construção do herói versus vilão, que aí vai depender muito do ponto de vista, né, porque pra Bella, o Edward, ele é um herói. Ele é construído pra ela, assim, como um herói. Ele salvou ela, ele aparentemente tem superpoderes, então ele tem essas primeiras características de um herói. E ele não apresenta essa coisa da violência ou da maldade vilanesca e etcétera. Tanto que quando ele diz pra ela que ele é perigoso,
querendo transmitir essa imagem de um vilão, ela não ela não aceita essa manipulação. Ela não consegue acreditar, ela fala ela não consegue acreditar que ele é ruim, no caso, né, ela acredita sim que ele é perigoso, mas que não mal, que ele é perigoso, só que ele precisaria querer fazer o mal, né, pra realmente efetivar esse perigoso, mas por causa dessa escolha ele não faz isso. Ela faz um contrapeso, né, tipo, eu acho que eu acredito que você seja perigoso, eu acredito no que você tá dizendo pra mim, mas eu não acho que você seja uma má pessoa, eu não acho que você seja malvado. Então ela diferencia pra ele isso, né, esses 2 conceitos. Aí ele bate o pé e fala: "Tá errado", né. É legal pontuar também que tem um momento ali que a Bella tá falando do estômago dela, né, porque ela não tá se alimentando, não tá colocando nada, só tá tomando uma sodazinha, e ela fala que o estômago dela tá cheio, né, só que com borboletas, assim. Aí eu: "Ai". Pra que se alimentar se você pode viver de paixões? E o Edward, ele convida a Bella pra matar a aula, e ela recusa, fala: "Não, vou para a aula". E chegando lá, por uma incrível coincidência, ele matou a aula em que eles vão fazer uma tipagem sanguínea, os alunos no caso. E encontrando com os amigos em sala, ela percebe que Mike tá ressentido, que ele viu os 2 ali no refeitório tendo aquela conversinha. Inclusive, enquanto a Bella e o Edward estão conversando no refeitório, ele comenta pra Bella que o Mike tá se questionando se ele deve ir lá ou não, porque parece que ele teve a impressão, entre aspas, que o Mike acha que o Edward tá incomodando a Bella de alguma maneira. Então acho que é um dos motivos pro Mike tá meio chateado durante a aula, meio quieto, meio deprimido. É, a Ângela, ela já mostra surpresa, mas ao mesmo tempo um pouco temerosa. Talvez aquela coisa de tipo assim: "Ai, minha amiga tá apaixonada, tadinha, vai acontecer alguma coisa com ela, Vai sofrer. vai sofrer". Mal ela sabe que ela já tá sofrendo desde que ela chegou lá. A menina é uma sofredora nata, eu adoro isso. Então o professor instrui os alunos a coletar um pouco de sangue, a furar o dedo, pra pegar um pouquinho de sangue, pra fazer a tipagem. E a Bella passa mal. Ela nem chega a furar o dedo dela, mas por causa que tem gente tirando sangue ali na sala, ela acaba passando mal, ela fica zonza, ela sente tontura e pede pra. E o professor pede pro Mike. Na verdade, o professor pede pra alguém se voluntariar pra levar a Bella até a enfermaria. E a primeira pessoa que se propõe a isso é quem? É o Mike. O dogzinho. Enquanto é levada, ela ouve uma voz familiar. E aí é narrado, né: "Nossa, fechei os olhos com força, esperando morrer, ou, no mínimo, não vomitar". Ia fomentar um monte de borboleta, né? E ela ouve, né? Bella, pode me ouvir? E ela responde um: "Não, vai embora". Eu faria a mesma coisa, sério. Tranquilo. Ela é grata por ser salva, por ter sido salva no acidente, mas ela fica sem graça porque ela tá recebendo uma atenção a mais. E isso não é confortável pra ela. Desde o início do livro, isso é bem pontuado, né? É, ela não fica confortável recebendo qualquer tipo de ajuda. Ela se sente, deslocada e mal quando as pessoas, né, tentam ajudar ela de alguma forma. Porque ela vira o foco da atenção, né? Também. E às vezes ela só não quer, deixa o menino em paz, gente. Pelo amor de Deus. E nisso o Edward se oferece pra levar ela, pra pergunta se tudo bem, se oferece pra levar ela. E o Mike fala que não, que quem tem que levar ela é ele. Ele já pega ela no colo, sem esforço algum, e leva ela pra enfermaria. Foda-se o Mike. E ela só pensa em uma coisa nesse momento: não vomitar. Ah, quem nunca, né, estava numa festa, assim, ficando com uma pessoa no rolê e teve que segurar aquele vômito pra não vomitar em cima da pessoa. Eu entendo a sensação de: "Tomara que eu não vomite". Mas enfim, desculpa se vocês estão com medo nesse momento. E na enfermaria ela explica que passou mal com sangue, né, e o Edward ele acha engraçado, ela vê ele segurando ele finge uma tosse pra disfarçar a risada dele, né, que ele acha engraçado quando ela fala que passou mal com sangue. E nisso a Bella questiona a presença de Edward, né, que dá uma resposta surpreendente normal. Opa. Que dá uma resposta surpreendentemente normal, que estava no carro lá ouvindo música e de repente viu eles ali. E enquanto eles estão na enfermaria, o Mike volta pra enfermaria não. Enquanto eles estão ali,
O Mike volta, aparece na enfermaria, só que agora com outro aluno, e nisso o Edward fala pra ela: "Saia, vamos sair daqui". E ela fica meio confusa, mas ela entende rápido o que é, porque ela sentiu o cheiro de ferrugem e sal do sangue, e isso fez ela passar mal de novo. Ia fazer ela passar mal de novo, né. E aqui a gente tem umas micro coisas que eu quero começar a pontuar com vocês, de como a Bella vai sendo construída, essa construção dela em relação ao vampiro, sabe. Então, a gente tem essa coisa dela ter esse problema com o sangue, né, dela sentir o cheiro, porque Edward fala pra ela: "Não é normal humanos sentirem cheiro de sangue", e ela sente. Então, eu vou deixar isso aqui, assim, em aberto, pra não, né, ir tão profundo assim nos livros ainda, mas pra gente salvar esse momento aqui, depois a gente volta nele. O Mike vai atrás deles e ele quer a confirmação se a Bella vai na viagem da praia. Quando ele pergunta pra ela se ela realmente vai, ele fica encarando o Edward. E ela confirma que vai, ela fala: "Não, vou sim". E o Edward fala depois: "Ele me odeia". Ela fica meio confusa, ela fica: "Não tem como você saber isso, não tem como você ter certeza que ele te odeia". E aí ele fala de novo, né, que as pessoas são fáceis de ler, que ele consegue só de olhar pra cara do Mike, ele já consegue saber disso. E depois que o Mike sai, né, que ele fala da praia, a Bella meio que dá uma sondada no Edward pra saber se ele vai, e ele fala que não foi convidado. E ela fala: "Mas eu estou te convidando". Ele fica meio relutante ali, ele dá uma desculpa e que então ele não vai poder ir. Edward insiste, né, em levar a Bella pra casa, que recusa a oferta. Mesmo não estando ela fala que ela tá bem o suficiente pra dirigir daquele jeito, né. É. E Edward ele percebe a intenção de Bella de correr pra sua picape e já adianta que ele arrastaria ela de volta pra dentro do carro dele, se ela tentasse, tipo, ir embora sozinha. E ela fica relutante do lado de fora do carro dele, não querendo entrar, e ela se descreve como um gato ensopado, né, o cabelo dela Tá tá pingando. pingando. E logo que eles estão ali no carro, eles começam a conversar sobre É. The Bus, né, que inclusive é a trilha sonora do nosso podcast. E só que as músicas são diferentes, né, eles estão conversando sobre Claire de Lune. É interessante aqui porque eles têm muitas coisas em comum, que vão aparecendo aos poucos, assim, e música é uma delas, né. Porque não é uma coisa que os jovens da idade deles iriam ouvir, mas ela tem um motivo pra conhecer, né, que a mãe dela gostava de ouvir muito, e ele também tem motivo pra conhecer, né. Vai saber se ele não estava no lançamento, dando stream no In The Bus. Bom, e falando em René, a a Bella fala mais sobre a mãe dela, né, ela fala, tipo: "A minha mãe é uma versão mais bonita minha", né, explicando as características físicas dela, o que já mais mais uma pedrinha ali numa contagem da falta de amor próprio da Bella. Ela fala que a mãe dela é mais atirada, mais corajosa, e outra vez ela cita a mãe dela como melhor amiga dela, pra reforçar esse ponto. Mas ela também fala que a mãe dela é responsável, que a mãe dela é excêntrica, Imprevisível. previsível. E só que ela fala tudo isso, como características, tipo, não pejorativas, sabe. É, são características da mãe dela, não quer dizer que essas características são ruins. Você pode ser excêntrico de uma maneira boa, você pode. Não, e o irresponsável é mais difícil de você ter um peso uma conotação mais positiva, só que, por exemplo, tem pessoas que a gente pode considerar como responsável, simplesmente porque são esquecidas, ou porque a cabeça tá sempre um turbilhão, e aí, né, acaba esquecendo algumas coisas e etcétera. E depois de falar da mãe dela, eles acabam entrando no assunto da Renée com o Phil. E ao ser questionada, né, a Bella diz que a única coisa que importa em relação aos 2, né, a esse novo relacionamento da mãe, é a felicidade dela. E ele rebate perguntando se ela pensaria assim também em relação a Bella se relacionar com alguém. E ainda falam, tipo: "Ah, desde que não seja assustador demais, né, um tom de brincadeira e tal". O que me lembra, de uma maneira diferente, quando no passado afirmaram pra mim: "Ah, você e minha mãe se dariam super bem". É o mesmo tipo de discurso de alguém que está sondando para fazer parte dessa mesma família, porque ele tem essa coisa de, tipo, não pode ser assustador demais, né. Aí ela dá uns exemplos, assim, dá uma brincada.
E aí ele já fica mais sério e fala: "Você acha que eu sou assustador?" Então ele se coloca ali, né. Beira um pouco aquele quando a pessoa posta um stories com a mãe, e aí você quer flertar, você fala: "Nossa, que linda minha sogra". Você vai se introduzindo ali na família sem que ninguém te peça. E é o que ele tá fazendo, né, ele já tá sondando pra ver. É, só que aí também já é mais ativo, né, o seu exemplo, porque, Ali ele tá realmente sondando, né, ele tá tipo você tá colocando como hipótese aquela situação. Você está colocando em uma situação em que uma pessoa a mãe aceitaria ele. eu acho que é sobre você falar pra pessoa, de uma maneira mais indireta, que você pensou nisso. Sim. Ele tá deixando a Bella saber que isso passou pela cabeça dele. É, o que a gente entra pra discutir, ou não dito. Ela sabe que ele tem um segredo, ele sabe que ela sabe que ele tem um segredo. E os 2 conversam sobre isso sem falar necessariamente sobre isso, tipo, tá ali no ar o tempo todo. Muita coisa que eles falam dá a entender outras coisas, e tem um peso diferente pra eles, porque eles têm essa consciência, né, de que ele tá guardando um segredo, ele já falou que ele é perigoso, mas ele não falou o que é, ela tem as teorias, ele sabe que ela tem teorias. Ele vai tentando soltar aos poucos algumas coisas nas entrelinhas, né. Do mesmo jeito que quando ele fala: "Eu acho que não fui convidado pra ir pra praia", ele tá querendo dizer que tem mais alguma coisa ali, porque claramente a Bella tá meio que convidando ele ali, só que ao mesmo tempo ele nega isso. Então tem alguma outra coisa que não o convida a ir à praia, né. O não dito, ele vai trabalhando nessas pequenas coisas que não são ditas, óbvio, né, e que vão trazendo outros significados a partir de escolhas de outras coisas que foram ditas no lugar dela. Quando eles estão conversando no refeitório, no começo do capítulo, ele estar sozinho numa mesa e chamar a Bella pra conversar com ele já também fala muita coisa. É como se ele estivesse falando que talvez a família não esteja de acordo com ele conversar com ela. Talvez esses sejam os motivos pra ele evitar ela tanto, né? E ele fala que ele tá cansado de ignorar ela, de fingir que não quer estar com ela. E eu acho que isso também tem um não dito, né? De alguma maneira avisando ela que ele se opôs a alguma coisa, ele está ignorando alguma coisa pra poder estar ali com ela Ou ao mesmo tempo, tipo, eu quero mais privacidade com você. também. Eu É. pensei nessa questão da família, principalmente porque a Bella, quando tem um acidente, ela vê que tem uma reprovação dos familiares dele. E aí talvez seja uma reprovação além só do acidente. Veremos. E quanto ao não dito também, ah, tem isso que a gente estava falando, né, do Edward sondando a Bella. Você percebe que é uma preocupação dele se ele seria assustador demais pra René, que também corrobora com essa criação da personalidade do Edward, porque ao mesmo tempo que nós, né, já imaginamos e já sabemos por spoilers, etcétera, que ele é um vampiro, ele não deixa de ter essa coisa da adolescência que ele não viveu, né, porque ali ele tá vivendo um amor, ele tá se apaixonando, né, tá tendo essa coisa da curiosidade, ele tem essa insegurança também, se ele assustaria a sogra no caso, né. Então isso você consegue transparecer pelo que ele não disse durante a conversa. O Elliot leva a Bella pra casa e antes dela sair do carro, ele conta um pouquinho também sobre ele, sobre a adoção. Ele fala dos pais biológicos, que ele diz que ele não tem muitas lembranças deles, que eles Seus pais morreram há muito tempo. sim, morreram há muito tempo, não tem muitas lembranças. E ele se diz grato, né, Carlyle e Esme. E ele diz que eles têm sido pai dele por bastante tempo, então ele já tá falando muita coisa de tempo, tempo, tempo aqui. Muita coisa inclusive que ele fala que pra gente seria um jeito de exagerar as coisas, só de modo de dizer, ali com ele dá pra levar ao pé da letra, né. É, Mas meio que se perde, porque é um modo de dizer, mas ele não tá dizendo pelo modo de dizer, ele tá só dizendo a verdade. exato. Ele não tá sendo, sei lá, super hiperbólico pra falar: Exato. "Ah, eu não lembro deles com muita clareza, faz muito tempo", ou né, Carlyle e Yasmin têm sido meus pais há muito tempo, e eles morreram há anos atrás, muitos anos atrás. Ele não tá sendo hiperbólico, ele tá e a Bella constata, né. Ela fala: "E você os ama". E
E ela pensa, né, e isso não tá sendo uma pergunta, porque ficou óbvio pelo modo como ele fala deles. E antes dela sair do carro, porque eles lembram que a Alice tem que levar o carro de volta, ele tem que voltar pra buscar os irmãos que estão na escola esperando e tá um dia de chuva. Então eles meio que se apressam ali, mas antes de ir, ele olha pra Bella e fala: "Olha, você meio que parece um imã aí de acidente, de de desastres, então toma um cuidado, não vai cair na água na viagem da praia, né, toma um cuidado, se cuida". E ele também avisa a Bella que no próximo dia ele não irá à aula, porque ele vai viajar com seu irmãozinho, o Emmett, que é irmão. Como esse episódio teve muito de Edward e Bella e teve muito da relação dos 2, deles se conhecerem mais, deles se interagirem mais, dá pra gente pegar um pouco mais a personalidade dos 2 em relação a eles, né, e no geral também. Uhum. Então, do Edward a gente consegue ver que ele é mandão, Não é com essa coisa do carro: "Entra aqui, vou te levar". não vai dirigir assim não, você não tá bem não, vou Isso vou te também ajudar. isso também já traz a questão do super protetor, né. Aí ele tem diversos momentozinhos que ele é super engraçadinho e tal. Ele passa uma vibe muito de moleque, né, que ele É. fala umas coisas rindo, ela fala, ele ri quando ela não acha que é certo, tipo, ela fica incomodada com ele rindo, porque ele dá risada de tudo que ela fala. Ele dá risada, principalmente quando ela tá brava com alguma coisa, e isso deixa ela mais nervosa ainda. Isso é muita coisa de moleque, tipo, quando gosta de alguém, assim, tipo, adolescente. Sim. E aí a gente tem coisas da personalidade da Bella, né, que vão se mostrando cada vez maiores, assim, essa coisa dela ser teimosa, dela ser mais independente, e quando essa independência dela é afetada, por exemplo, pela ajuda de alguém que quando ela não pede, ela se sente constrangida também. Mesmo ela precisando, né. Mesmo ela precisando, ela não gosta. A gente também vê um traço generoso dela. Ela é generosa mentalmente com os outros, em como ela pensa em relação aos outros, e ela só não é generosa com ela mesma. E isso é uma coisa bem incrível, assim, da personagem, sabe. Ao mesmo tempo ela traz esses traços também de uma pessoa mais madura em relação, aos próprios sentimentos, em como se posicionar e etcétera. Então aqui, eu percebo que a Maier, ela vai balanceando os personagens, né. Ao mesmo tempo que eles têm muita coisa de insegurança, de primeiro amor e tarará, eles trazem com eles também essa questão da Bella já ser uma personagem que é um pouco mais madura, que ela é um pouco mais independente, enquanto o Edward ele já traz essa coisa dele ser essa figura misteriosa, só que ao mesmo tempo ele tem essas coisas engraçadas que ele fala, faz, às vezes as risadas que ele dá aleatória, né. Então ela vai quebrando vários parâmetros que ela vai colocando, assim, e eu acho isso bem legal, a forma como ela vai brincando com os personagens, sem deixar a Bella madura demais, sem deixar o Edward sério demais, e vamos contrabalanceando. Ela vai adicionando camadas, né. E eu acho que por a gente ter muitas situações diferentes, que cada vez que eles interagem não é a mesma situação, não é o mesmo ambiente, então isso dá uma diversidade maior nos sentimentos que ela expressa, não só em relação ao Edward, mas ao redor dela também, né, tipo, essa cena dela indo pra enfermaria, por causa que ela passou mal com sangue, e ela estando incomodada, que tem gente preocupada com ela, mesmo ela não conseguindo nem ficar sentada direito, que ela tá passando mal. Então a gente vai tendo várias nuances do comportamento dela em relação a situações diversas, né. E agora a gente vai para o livro versus filme. La push baby, la push. É só isso que eu tenho pra dizer. É péssimo. A gente tem essa cena, né, do Eric falando "la push baby, la push", que, gente, é horrível. A cena, obviamente, não tem no livro. Eles tentam fazer alguma coisa com humor que fica um negócio muito jocoso, na minha opinião, mas aí, né, vai de quem assiste. E a gente tem toda essa coisa, né, de diálogos fracos, com piadas ruins, um humor bem mediano, e tem uma fala também
do Eric falando: "Ah, eu não surfo só na internet", como se ele fosse surfar na praia e tal. E, tipo, é muito ruim. É como se o filme estivesse tentando emular um ambiente de jovens ali, de adolescentes, mas parece que eles não conhecem os adolescentes. É, e parece que nem aqueles adolescentes, né, se enquadram naquilo que eles estão falando. Até a entonação do que eles estão falando é ruim, é brega, É mais infantil do que deveria ser, eu acho, né. E esse capítulo, ele tá meio que misturado com o capítulo anterior, no filme, então acontece meio que tudo junto no filme, né. sim. Então eles cortam muita coisa, eles misturam muita coisa. E aí quando, por exemplo, a Bella, ela chega no refeitório, o Edward ele já tá ali sentado com a sua família, diferente do livro, né, que ele tá sentado sozinho, esperando ela, que não demonstra a pré-intenção dele, novamente, né, trabalhando aquela significação do que não foi dito e etcétera. Porque a gente pensa, né, se ele já tá ali sentado sozinho na cafeteria, significa que ele já esperava chamar ela pra que ela sentasse junto dele e eles pudessem conversar a sós ali, né. Eh, então a gente não tem essa entrega dessa intenção no filme. O filme, inclusive, ele corta muitas intenções do Edward. Ele faz ficar muito mais unilateral, é muito mais pesa muito mais pra Bella ir atrás do Edward e ter essas interações do que no livro. O livro mostra muito um esforço do Edward, uma mais atitudes do Edward em relação dos 2. E no filme a gente corta isso, fica meio que a Bella tá ali fazendo muito mais. E acontecem alguns encontros que parecem ser muito mais casuais do que no livro, né, que são claramente mais intencionais. Sim, Por exemplo, no filme, o Edward, ele vai, eh, ali, né, pegar comida e começa a conversar com a Bella, e aí tem a cena da maçã que cai, né, que vai cair no chão e ele dá um um balãozinho na maçã e segura na mão, que faz a referência à capa do livro. inclusive, parabéns pra quem pensou nisso. Uma das coisas do filme que eu elogio, que essa cena pra mim É muito brega, mas a gente também chama de pure cinema. é um brega chique, é um brega ali que ele se sustenta. Sim, esse eu acho ok, porque assim, ele combina, essa cena combina com o filme. Eu acho que com o livro não, entendeu? Imagina, tipo, se isso acontecesse no livro, não, sabe? Ele tá se autorreferenciando, né, de alguma maneira. Também, mas ao mesmo tempo, eu falo no essa coisa dessa cena um pouco mais jocosa, Construção, é meio coisa do filme mesmo, porque o filme ele pega essa coisa do brega, né. talvez não intencionalmente, Não, mas aí a intenção a gente já não leva em consideração. acho que nem eles levaram em consideração. E no filme, quando o Edward avisa a Bella que eles não devem ser amigos, né, dá essa ele fala: "Olha, quero ser seu amigo, mas você não deveria ser minha amiga". Não tem um tom descontraído igual no livro. No livro ele fala isso, ele dá uma risadinha, ele dá uma descontraída ali. Ele traz essa dualidade no livro, né. E no filme não, No filme é mais sério, ele ele não tem humor, é realmente um aviso, né. ele não deixa um espaço para que a gente possa pensar e ser levados a imaginar que tem algo mais ali. Não, é só tipo: "Ah, melhor a gente não ser amigo", num tom sério. É uma constatação, né. É, é muito mais simples, assim. E na conversa sobre as teorias da Bella, também não tem um tom de humor. Tem um tom um pouco mais leve, mas eu acho que o filme ele oscila muito entre uma cena que era pra ser leve, era pra ser mais descontraída, com momentos muito sérios. E eu acho que isso acaba quebrando um pouco as coisas do filme. Eles escolhem colocar uma coisa da descontração ali na mesa, enquanto eles estão ali falando sobre La Push, e eles retiram todo e qualquer humor ou descontração da conversa entre a Bella e o Edward. O filme, ele escolhe pra conversa dos 2 uma tensão e seriedade, fica sendo imprimida ali enquanto eles falam as coisas que no livro, por vezes, são mais, descontraídas ou engraçadas. E quando passa
pra cena em que ele fala sobre ele não ser o herói, né, sobre ele ser o vilão, tem um corte muito ruim no meio da frase, que a câmera ela sai de uma posição de um plano médio e ela vai para um close-up, né, trazendo mais intensidade para esse momento que no livro é uma conversa muito mais descontraída com alguns picos de tensão, né, porque no livro parece que esses temas são trazidos de uma maneira mais suave, assim, que parece até natural ele estar falando sobre o Edward ter essa coisa misteriosa e ter uma super força e etcétera. Indo no refeitório, a Bella chama o Edward pra eles passarem um tempo juntos. E ela chama ele pra ir pra praia, que é bem mais direto do que no livro, porque no livro ela só pergunta se ele iria. E ela faz um convite meio que indireto, né, ela fala: "Ai, você vai?" E ela avisa depois que era um convite. E eu acho também que isso meio que foi pra juntar e substituir o convite que o Edward faz pra Bella no livro. Sim, porque eles não têm algo, eles não estão marcando algo, né, no E até então. e a mesma coisa que no filme, dá essa ideia de que a Bella tá muito mais interessada nele do que ele nela. Porque enquanto no livro esse convite demonstra muita coisa, inclusive mexe muito com a Bella, porque ela meio que não acredita que ele convidou ela pra fazer algo. No filme é ela que vai chamar ele, no filme só tem o lado dela, a atitude dela em relação a ele. Então a gente corta um pouquinho dessa reciprocidade que tem na relação dos dois. E a gente basicamente não tem esse capítulo propriamente dito no filme, porque a gente tem recortes da conversa desse capítulo no filme, só que a gente não tem, por exemplo, a cena da tipagem sanguínea, ou depois ela sendo levada pelo Mike, indo à enfermaria, porque durante todo esse tempo eles têm, conversas. E também o Edward levando a Bella até a casa dela, que é uma coisa que é cortada, só que aqui no livro a gente consegue sentir uma construção e uma credibilidade de que os 2 estão começando a se gostar e etcétera. No filme, só é estranho, porque eles não tiveram algum aprofundamento suficiente pra gente ver eles dessa forma. Não tem uma construção tão boa quanto no livro, né. Não tem o livro prepara o terreno, o livro cria situações para que os 2 possam interagir de maneiras diferentes, como a gente já falou. Eles são vários cenários para os 2 interagirem, e no filme eles condensam tudo demais sempre. É sempre tudo muito condensado. É, a gente não tem um interesse do Edward, por exemplo, falar novamente da mãe da Bella e falar sobre essa coisa de: "Ah, sua mãe aceitaria um namorado mais estranho, assim?". As conversas do filme, elas são mais rasas em relação a isso, são mais diretas também, e eu acho que eles cortam muito essas nuances que permitem com que a gente acredite, né, igual você falou, que a gente acredite que isso realmente é eles estão realmente se apaixonando, que eles estão realmente se conhecendo. Até a parte da música, né, no carro, que não tem no filme, só dele citar que tá ouvindo música no carro, já é algo que, tipo, por mais diferente que ele seja, tem essa questão, tipo, tem coisas ali nele que são humanas. E o filme corta, tanto é que o filme ele criou uma outra situação pra poder juntar os capítulos, meio que fazer essa misturinha, assim, pra cortar um tempo. E é compreensível, mas já que vai fazer isso, dava pra criar outras situações ali. No filme eles só começam a conversar do nada e não tem uma construção. Motivacional para aquilo ter acontecido. Exato. E, assim, sabemos que são obras diferentes, etcétera, só que o livro, ele é em primeira pessoa, a proposta é você entender a cabeça da Bella, é entender como ela tá se relacionando naquela cidade nova, é a relação dela com ela mesma também, além do Edward, né. E acaba que você quebrando toda essa construção, você perde a própria construção da dos personagens ali envolvido, né. E eu acho que deveria ter uma atenção muito maior, e até mesmo pensar em ter retirado algumas cenas que são até desnecessárias para o filme. Não colaboraram para a construção que o livro faz. E sim, o filme ele tá construindo outros personagens, uma outra história, né. Eu sinto que ele se desvencilha em certo aspecto do livro, mas com a ao mesmo tempo que ele tem um apego que são os personagens, sabe.
Então eles lapidam muito os personagens pra encaixar naquilo que eles estão construindo. E deixando tudo mais raso, né. A gente sempre fala isso, mas é meio difícil ignorar que todo capítulo que é adaptado, eles cortam coisas que fazem com que a história fique rasa. Ao invés deles mudarem as cenas para criar outras maneiras de passar essa ideia, criar outras situações que poderiam ser mais rápidas, poderiam ser desenvolvidas de uma maneira que cabe melhor no filme, eles fazem de uma maneira que, na verdade, eu faço o contrário disso. Deixe tudo mais raso, deixe tudo mais simples. Porque as coisas que acontecem são basicamente as mesmas, mas a gente não tem as mesmas motivações, a gente não tem a mesma conexão que a gente tem. A gente não entende tanto a Bella quanto a gente entende no livro. E isso faz com que a história seja mais difícil de você Comprar. é, Por hoje é isso, nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. como a gente havia dito no começo, agora teremos episódios todas as sextas-feiras, e no próximo iremos revisitar o capítulo 6, Histórias de Terror. Para você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, lança uma Avada Kedavra em cima do like e siga nosso podcast nas plataformas de áudio digital, YouTube, Instagram, entre outros, @revisitando Forks. Se puder nos apoiar financeiramente também, nós temos nosso Catarse. Estamos também com o e-mail hã? Estamos também com o e-mail revisitandoforks@gmail.com para vocês contarem pra gente o que acharam desse episódio, se discordam, se acham o Michael um pé no saco, etc. Os endereços estarão disponíveis na descrição e nos ajude também enviando nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. Dá aquele puxão de orelha naquele amigo que você mandou o pod e ele ainda não ouviu, para ajudar a gente a crescer a comunidade de pessoas que adoram ler e discutir sobre livros. Esperamos que vocês tenham gostado do app e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau. Créditos: apresentação, roteiro, edição e revisão por Rodrigo Pazini e Lucas Contesuto. Arte: Willa Pazini.